Pastor me deixou 2 minutos. Boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, que pelo menos de rostos todos sabem. Meu nome é Patrícia, com um sotaque bem diferente de vocês. Uma mineira na Paraíba. Eu já amo essa cidade de todo o meu coração, porque eu já estava aqui há uns 2 anos atrás, no Espírito. Muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu sei que eu estava ali sentada e pensando, esse dia já estava agendado por Deus. Ele já sabia que ele estaria marcado aqui para mim, estar aqui nessa igreja, uma igreja que me acolheu e que eu amo. E eu quero muito compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu não podia falar de outra coisa, a não ser de fé, de convicção, de propósito, de chamado, de abrir mão. Então eu queria que vocês abrissem comigo. A gente vai explanar um pouco o livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis 17, a partir do 1. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar neste momento à tua disposição, que eu seja um canal de bênção, que eu realmente nesse momento, Pai, seja um fluir do Senhor neste lugar, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que as tuas palavras, Pai, venham fluir através de mim. Tu tens liberdade, Deus, tu tens liberdade para falar através da minha vida. Esse dia já estava agendado pelo Senhor e eu te glorifico por isso, Pai. Eu te entrego a minha vida essa noite em nome de Jesus. 1 Reis 17 diz assim, uma história muito conhecida, mas que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós, né? Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Aqui eu já tiro uma lição que Elias diz, até que eu ordene. Não é o Senhor que ordenou, mas que eu ordene. Então aquilo que sai da nossa boca, a palavra que sai da nossa boca é a verdade na nossa vida. Como a gente diz, como a gente vai caminhar nos nossos dias, isso vai ser uma inclinação que vai sair da nossa boca. Aquilo que a gente vai viver diante do Senhor é algo que nós vamos construir diante disso. Eu construí durante 2 anos a minha vinda para Campina Grande, orando e declarando a palavra. Orando e declarando, dançando, se alegrando, ouvindo a palavra, enchendo o meu espírito com essa palavra da verdade. Eu costumo, a quem nem está mais próximo de mim, já contei essa história. Eu ouvi um professor do Rema dizendo, aliás, eu vi uma pregação do Fernando Leal e disse que ele colocou as roupas dentro da mala porque ele tinha uma palavra no espírito e a mãe dele falou, você está ficando louco. E aquela bolsa ficou lá arrumada. E o Espírito Santo falou comigo um dia, por que você não arruma a sua mala? Eu falei, eita Deus, é agora. Peguei algumas roupas, coloquei dentro da mala. E todos os dias eu pegava aquela mala, ia até a porta e dizia, um dia você vai e não volta mais. Um dia nós vamos e não voltamos mais. Um dia nós vamos sair e vai ser verdade. Você não volta mais. Não tinha uma mãe para falar comigo ali, você está ficando maluca. Mas eu tinha uma convicção no espírito daquilo que Deus tinha falado comigo. E não precisou de uma palavra, eis que te digo. Foi comunicado ao meu espírito, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. E a gente cria aquela convicção. Então, eu só vim, né? E aqui ele disse assim, uma ordem, foi falado por ele. No 2, a gente continua, então, o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Quirebe, que fica no leste de Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para que eles sirvam alimentos até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao rio de Querebe,
a leste do Jordão, os corvos que lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. Ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. No verso 8, então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Simom. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Aqui eu tiro mais uma lição que o Senhor diz. Primeiro, ele dá ordem ao corvo para alimentar Elias. Então, Elias não questionou, Elias não duvidou, Elias tinha certeza do Deus que ele servia. Ele sabia que ele podia ir. Você já imaginou se Deus vira para você e fala assim: pode ir para aquele lugar, porque eu vou mandar um corvo. Quem sabe, nem todo mundo sabe que o corvo come o quê? Ele come frutinhas, não. Ele se alimenta da carne. Então tinha uma ordem dada para alguém que podia comer o alimento dele, queria servir ele com aquilo que... E eu acredito que ele não foi uma carninha qualquer não, tá, irmãos? Eu tenho certeza, porque o Deus nos dá o melhor. É uma carne boa que ele recebia. E ele alimentava 2 vezes ao dia. E ele tinha uma água corrente ali, tranquila para ele tomar. Mas um dia acabou. E aí? Acabou. Como que eu vou fazer? Ele tinha a convicção daquilo que Deus tinha colocado no espírito dele. Então, se está acabando, Deus vai mandar recurso. Se está acabando, Deus vai mandar um jeito. Se está acabando, Deus levanta alguém para me ajudar. E foi assim o que aconteceu. A gente dá prosseguindo aí e fala: então o Senhor disse, e ele vá para essa cidade. Dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, viu uma viúva apanhando os gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse ainda: traga para mim um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tão certo como vive o seu Deus. Ele era o Deus de Elias, não era o Deus dela. Ela era uma mulher, eu fui pesquisar um pouco. Sarepta é uma cidade que hoje está situada onde a gente conhece como região de Gaza. Ela não era uma mulher, ela não conhecia o Deus de Elias. Ela servia a outros deuses, mas ela ouvia falar do Deus de Elias. Então ela sabia que ela sabia no coração dela que ela não estava recebendo qualquer pessoa que estava pedindo água, um pão para ela. E o que eu tiro de uma lição dessa mulher? Primeiro, eu quero dizer que Elias obedece aos comandos de Deus. Ele acredita naquilo que Deus fala. Elias não duvida daquilo que Deus falou. Ele não questiona o que Deus falou com ele. Ele apenas confia no Deus que ele serve. E aí eu vejo uma mulher com um coração, que Deus encontrou o coração daquela mulher. Um agradou, ele sabia com quem ele podia confiar. Um coração generoso. Um coração de uma mulher generoso, que tinha um pouco de farinha numa vasilha e um azeite, um resto de azeite. E aí o Senhor começou a ministrar tantas coisas no meu coração. E eu te digo, Deus sempre levanta alguém para te dar um apoio, para te sustentar, quando Ele manda você fazer algo. Se Ele mandou você ir para algum lugar, se Ele mandou você tomar uma decisão, se Ele mandou você falar com uma pessoa, se Ele mandou você fazer uma obra, se Ele mandou você vender um carro, se Ele mandou fazer uma coisa, Ele vai dar o suporte. Ele dá a garantia. A gente escuta tanto isso, Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, é a maior verdade que existe. Sabe, o meu contexto eu contar um pouquinho só da minha história aqui de contexto é muita loucura para alguns eu estar aqui,
larguei tudo mesmo para trás. E um dia eu escutei, tem um irmão aqui da igreja, falou comigo assim, é muita coragem. Eu pensei, mas por que coragem? Não é coragem. Coragem é eu ficar onde eu estava, ou tendo a certeza que eu tinha, e ficar no mesmo lugar. E não andar em cima daquilo que Deus tinha falado comigo. Se Deus falou, Deus vai prover. Deus falou, Deus vai prover. Eu não me importo com as circunstâncias. O sangue dá na canela, dá onde que foi. Eu estou ligada naquilo que Deus me falou, porque essa é a verdade. Nós temos uma palavra dentro de nós. Essa palavra, às vezes ela se torna tão comum, mas ela não é comum, irmãos. Ela não é qualquer palavra. Ela não é qualquer coisa. É uma palavra da verdade. E Elias nem tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele acreditou que ele podia ir. E aonde ele encontrou? Uma viúva. E lá em Lucas vai dizer que Jesus, ele traz o relato dessa viúva, falando para as pessoas de um contexto que não acreditavam nele. Mas ele falou, uma viúva que nem era de Israel, que nem era do meu povo, eu pude confiar a ela, porque ela tinha um coração inclinado a me obedecer. Ela tinha um coração inclinado, generoso. E aí você pensa comigo, você tem um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Esse homem vira para mim e me pede o que eu tenho? Para mim e para o meu filho? Eu não sou mãe ainda. Mas imagina só, você num contexto de mãe e de pai. Se alguém vira para você e fala assim, você só tem um pouquinho de comida. Daria para você e seu filho. E ele fala, faça isso, o que você disse, e me dê a primeira parte. É minha. Dê para mim. Depois você faz para o seu filho e para você. E aí eu te falo, você seria capaz de tirar do seu filho? De tirar do seu estômago? E dar para uma pessoa que você nem conhece? Mas ela tinha um coração generoso. Ela sabia que algo diferente tinha naquele homem. E muitas pessoas vão encontrar Jesus em nós, na nossa obediência, nas nossas renúncias, indo encontrar alguém que às vezes só tem um pedaço, um pouquinho de farinha e um azeite. E aí o Senhor foi me trazendo, Deus sempre levanta algumas pessoas de uma região totalmente desconhecida. E quando ela diz aqui, quando ela diz assim, mas ela respondeu, tão certo como vive os seus Deus, tenho apenas um punhado de farinha e restou uma vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Meu filho e eu morreremos. Na visão daquela mulher, ela ia comer a última refeição com o filho. Iria ficar com fome até morrer. Porque não chovia, tinha uma seca naquele lugar. Não tinha um vizinho para pedir comida. Não tinha nada. Mas ela recebeu um profeta em sua casa, que mudou toda a história da vida dela, que mudou todo o contexto da vida dela. E aí, ele fala com ela, o Senhor traz, ele falou, é a última refeição. E o Senhor falou comigo, para ela era a última refeição, mas para mim era abundância. Porque num pouco, para Deus é muito. A palavra de Deus diz que você oferta no pouco, faça com o pouco que você tem, que sobre o muito Ele vai te colocar. E Ele não está falando de dinheiro, irmão. Ele não está falando de dinheiro, Ele está falando do seu tempo. Ele está falando, às vezes, de uma roupa. Porque, às vezes, a gente não está com recurso. Mas a gente tem um sapato que não está usando. A gente tem uma roupa que não está usando. E tem outro precisando. A gente está falando de um contexto muito maior do que isso. De uma oração. Porque hoje a gente vive num tempo corrido, eu parar para orar por uma pessoa. Eu posso estar oferecendo para ela uma oração, um abraço. Isso tudo. Tudo que está falando, isso aí refere. Mas a gente tem a nossa mentalidade que oferta é somente dinheiro. E eu te falo que não é. Porque muitas pessoas me sustentam aqui em oração. E Deus me levantou
uma viúva, mas não uma viúva de viuvez mesmo, uma senhora. Porque aonde Deus manda você, tem alguém para cuidar de você. Mas eu não tenho só uma, eu tenho várias pessoas que cuidam de mim, para a glória de Deus. Mas Deus levantou uma específica, que ela não está aqui hoje, mas eu vou falar o nome dela, que ela vai brigar comigo. Chamada Dona Arlene, mãe da Samara, que todos conhecem, Samara do André, que é assim que vocês conhecem. Dona Arlene abriu a porta da sua casa para receber uma pessoa que ela nunca viu, assim como essa viúva. Essa viúva não conhecia aquele homem, mas viu Deus na vida dele, o seu Deus. Já tinha ouvido falar sobre ele. Dona Arlene abre a porta da casa para uma menina que veio, uma mulher que veio de Minas Gerais. A filha dela tinha 2 meses estudando comigo, não sabia quem eu era, não sabia do meu caráter, não sabia de nada. Eu vou te perguntar, você seria capaz de abrir a porta da sua casa para alguém que você não conhece? Claro, numa direção do Espírito, mas o seu coração tem que estar inclinado, irmão. O seu coração tem que ser generoso, o seu coração tem que ser amoroso. Você precisa amar pessoas, amar almas, ter uma convicção no Espírito e falar: ei, eu vou cuidar dessa menina. É o que ela faz, ela cuida de mim, como se fosse uma filha, do jeito dela. E eu sou grata ao Senhor por ela. Ela me espera para tomar café de manhã, se eu estiver dormindo. Ou eu faço café para ela, se ela estiver dormindo. Virou uma relação de mãe e filha emprestada. Eu falo com ela: a senhora é minha mãe paraibana. E Deus procura pessoas com coração assim, generoso. Um coração generoso. É tudo que a gente precisa ter, um coração generoso. E aí a gente, com todos, já conhece o decorrer dessa história. A colheita dessa mulher. Meu Deus. O que essa mulher colhe, gente? Naquela época, estava tendo seca, então não tinha comida, certo? Olha o certo de vocês. Não tinha comida naquela época. Então, o profeta chega para ela, depois ele fala com ela: não tenha medo, né? E ele fala para ela: nunca vai faltar azeite e farinha mais na sua casa. Nunca vai faltar mais nada na sua casa. É um contexto de realidade totalmente diferente. E eu tive uma falta quando eu cheguei em Campina Grande, sabe? Eu não ia falar isso não, mas o Senhor que me guia, né? Primeira semana que eu cheguei aqui, o diabo gritava na minha cabeça: você vai passar vergonha, vai ser humilhada, você vai sair daqui envergonhada, nesse lugar. O que você veio fazer aqui? Você veio na hora certa? Você veio no tempo certo? Você não veio. Vai ficar envergonhada. Eu falei: não vou não. Mas um dia, por alguns minutos, eu acreditei nele. E eu caí no chão do meu apartamento, chorando agoniadamente, falando com Deus. E eu chorava compulsivamente. Mas daí um pouquinho eu levantei. E eu lembrei que eu tenho uma palavra. E só ela me bastava. E eu falei: diabo, seu desgraçado, tudo que você está me falando é uma mentira do inferno. Porque o Deus que me trouxe aqui, Ele levanta um do Oriente, do Ocidente, vem dinheiro de todos os lados, mas eu não passo vergonha neste lugar. Pessoas vão se levantar para me ajudar. Pessoas vão levantar. E eu quero te dizer, irmão, quando você que está semeando na minha vida, comprando um docinho, uma palha, adoçando a sua vida também, porque Ele é bom, Deus, você está plantando num terreno fértil. Você está plantando, assim como a viúva plantou na vida de Elias. E eu vou te falar, toda
plantação tem. Se ela é regada, ela tem colheita. Eu vim de um contexto de... Meus pais moram na roça ainda, então eu sei o que é uma plantação. Eu já vi várias plantações de milho, de feijão, de tudo. De arroz. Meu pai plantava arroz, até arroz eu já vi. Então, jogava, regava, e a colheita vem. E a colheita nunca vem um grão só, né? Você planta 1 grão de arroz. Você nem consegue contar quantos grãos dá no pendão de arroz que a gente chama, nem não sei como é que vai chamar, um cacho que seja aqui. Então, eu já disse para ela um dia, eu falei, a senhora vai colher muito, porque o que a senhora está fazendo? Eu sou muito grata. Assim como cada um de vocês que tem me sustentado, tem orado por mim, e vai vir a colheita. E eu quero dizer para você, nesse contexto de colheita, nesse contexto de coração generoso, que nós estamos, o Senhor colocou isso muito forte no meu coração, numa fase, na nossa igreja, de plantar, plantar e plantar. E às vezes você vai falar, Patrícia, eu não tenho recurso, mas você tem algo para dar, você tem seu tempo. Você pode chegar perto do pastor Isaías e falar, pastor, dinheiro, eu não estou podendo agora, nesse momento. Mas você tem que entender o seguinte, irmão. Faça uma conta comigo. Precisa de 10 mil reais para terminar, ou, por exemplo, um banheiro, alguma coisa. Se levantar 200 pessoas dando 50 reais, quanto que a gente tem? 10 mil reais. Aí você acha que você tem que dar 100, 200, 300, 500 para ficar... Não. Se você der 10, ou se você der 5, ou se você der 2, porque R$1, não tem moeda ainda. Ou se você der o seu trabalho, você vai colher. Porque não está falando só sobre dinheiro, irmão. Está falando do coração. Está falando da disposição do coração de uma mulher generosa, que não questionou, não perguntou. Você imagina o tanto de casa que tinha, o tanto de pessoas que tinha naquela cidade. Mas Deus precisava de um coração generoso. E Deus fala, eu já ordenei, Deus já tinha comunicado àquela mulher. Porque ela já tinha ouvido falar dele, ela sabia quem Elias é. Conhecia o Deus de Elias. E aquela mulher jamais imaginou o que ela iria colher. Pois eu declaro pessoas colhendo a 30, a 100, a 200, a 1.000 por um, sabe, na vida aqui, porque nós estamos num tempo de plantação. E coisas acontecendo de forma sobrenatural na vida de vocês. E uma das coisas que eu queria dizer para você, quando ela diz assim, eu só tenho isso. Ela não disse que não tinha nada. Então, em nome de Jesus, para de falar que você não tem dinheiro. Misericórdia. É porque o quanto que você fala que não tem, menos você vai ter. Fala, olha, eu costumo dizer assim, ó, nesse momento agora, né? Nesse momento agora, eu não posso não, mas daqui 2 minutos eu já postei. Porque eu já vivi isso. Porque, deixa eu contar para vocês como Deus é lindo. Eu aqui abrindo o aplicativo, o dia desse estava aqui na igreja, abrindo o aplicativo para chamar um Uber. Na hora que eu vou abrir o aplicativo do banco para pagar o Uber, meu Deus, tinha uma oferta de alguém tão improvável, que eu nunca imaginei na vida, acontecendo, sabe? Mas eu creio nem que são plantações que foram feitas também. Se eu não tivesse plantado lá atrás, ou plantando, eu continuo, graças a Deus, plantando de uma forma que nem que às vezes eu planto um doce na vida de uma pessoa. Né, Glaucio? Às vezes eu planto doce, porque às vezes é o que eu tenho. Eu vou plantar, mas ela vai ficar feliz com aquele doce. Sabe? E a gente tem uma certeza de uma colheita tão grande. E eu creio que hoje o Senhor está liberando corações de pessoas para entender que não é sobre dinheiro e quantidade, mas é sobre um coração generoso e disposto.
A gente precisa estar ligado, irmão, conectados com o Espírito, para os comandos que o Espírito dá, para que a gente possa estar ligados e viver aquilo que Ele mandou para a gente fazer. Com o coração disposto a renunciar, coração disposto a obedecer, e parar de questionar a Deus, ou querer convencer a Deus de alguma coisa, sabe? Começar a enxergar como o Senhor nos enxerga, nos ver como Ele vê. Tudo que Deus quer, às vezes, nós é um coração generoso e um passo também, de não importar com o que os outros vão falar, não importar com o que, às vezes, a família não vai apoiar, mas se você tem a convicção daquilo que o Espírito Santo falou com você, isso basta. A palavra é suficiente. Ela sempre vai ser suficiente. Eu não preciso de aprovação de pessoas, de homens. Eu preciso da aprovação do Senhor. Se eu tenho a convicção da palavra, ela sempre vai ser suficiente. Eu queria só aproveitar meu último tempo ali para mim ler um pedacinho desse livro que é O Espírito da Fé, de Mark Hanks. Ele diz assim no capítulo 4, você pode ouvir isto. Em um tempo difícil de desemprego, era uma visão comum às grandes cidades durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Longos períodos de desemprego haviam feito muitos perderem a fé em si mesmos no futuro. Sentindo-se frustrados e humilhados, muitos estavam vivendo de caridade. Uma das minhas histórias favoritas aconteceu durante um período da história norte-americana, e é sobre isso que eu vou contar para vocês. Quando a notícia foi divulgada de um emprego, uma longa fila de candidatos se formou. E o lado de fora do seu escritório para uma entrevista e uma chance de emprego. A secretária dele introduzia os candidatos ao escritório do chefe, um de cada vez, uma fila quilométrica. E ele resolve ter uma ideia. Durante a metade do processo, o homem correu do final da fila, passou pela secretária e entrou direto no escritório. Em alguns minutos, o chefe saiu com o homem e anunciou aos outros que estava aguardando na fila que podia voltar para casa, porque aquele homem havia ficado com o emprego. Muitos começaram a reclamar do quanto era injusto e o que o homem não tivesse esperado por sua vez. O chefe explicou que durante o processo de entrevista, ele havia pensado em uma maneira mais rápida de selecionar a pessoa para o trabalho. Como ele precisava de alguém que pudesse entender o código Moore, ele digitou para que todos pudessem ler e ouvir. Se você conseguir ouvir isso, levante-se agora e corra até o meu escritório. O emprego é seu. Todos os homens e mulheres na fila ouviram os sinais, mas não significava nada para eles, Entretanto, isso mudou a vida daquele novo funcionário. Às vezes Deus nos dá códigos de fé, uma palavra liberada e poucos entendem. Uma palavra liberada e você permanece sentado. Uma palavra liberada e você não tem nenhuma reação. São nessas reações, irmãos. Em um pulo, em uma corrida, um glória a Deus sem ninguém estar dando. Que coisas estão sendo liberadas no céu da sua vida. Coisas estão sendo liberadas no céu. Nós precisamos estar atentos. A fé começa quando ouvimos um som que as outras pessoas não estão ouvindo. E logo depois de toda essa seca, sabe o que aconteceu? Veio uma chuva. E eu fiquei pensando, essa mulher viveu extraordinário na seca. Foi suprida, comeu do melhor, viveu do melhor, porque as vasilhas estavam lotadas, cheias. E ela aproveitou a chuva ainda. Ela aproveitou a chuva ainda. O tempo de chuva, de abundância. Sabe o que eu tenho experimentado? A chuva de Deus, a abundância de Deus. Eu vou estar terminando, eu vou contar a experiência rápida para vocês. Num dia que eu desejei no meu coração de comer um frango assado. Me deu salivei a boca assim, falei assim, vontade de comer um frango assado, meu Deus. Falei, ai,
Falei, dona Arlene, vou fazer uma farofa. Eu vou fazer o almoço hoje. Ela falou, tá bom. O que você vai fazer? Eu falei, vou fazer uma farofa de bacon com banana. Fiz a farofa, arroz, feijão, e ela falou assim, eu vou pedir a carne. Oh, irmão. Oh, meu Deus. Quando ela chega, que ela abre aquele isopor branco, o que era? O frango assado. Que eu desejei. E que o Senhor sabia. E o Senhor mandou ela me alimentar com aquele frango. Porque é o que eu queria comer. Assim é com você também. Esteja ligados aos sinais. Peça ao Senhor. Seja ousado em pedir a Deus. Aos sinais do Espírito. Saia do fim da fila. Se você ouvir os comandos que o Espírito Santo te dá, quando uma palavra está sendo liberada nesse altar, quando as coisas estão indo para acontecer, quando eu posso ofertar, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Funciona, irmão. Funciona. Eu posso dizer de boca cheia que funciona. Sabe? É uma verdade isso. Deus dá estratégia. Deus manda pessoas de outros lugares, de outro país, como fez com um testemunho que a gente ouviu na ministração de mulheres. Uma máquina quebrada. E eu só quero finalizar com isso. A gente tem mania, às vezes, de pedir, de ser pedinte. E uma coisa que eu aprendi no livro, O Vinho Novo é Melhor. O dia que eu li naquele livro, que eu não preciso pedir nem amigos nem parentes, porque eu tenho um pai. Nunca mais eu pedi para ninguém nada. E não é por orgulho não, tá? É porque eu tenho um pai. E eu resolvi viver a experiência de ser cuidada por Deus. E é isso que eu estou sendo neste lugar. Cuidada por Deus. E eu não sou diferente de você, não. Então, às vezes, a gente fica com tanto medo, que a gente pede emprestado, fica agoniado, angustiado. E Deus pode mandar um corvo te servir. Deus manda uma viúva para te suprir. Deus manda o que for preciso. Deus manda uma pessoa lá dos Estados Unidos fazer uma ligação e falar assim, ei, como é que está a vida aí? Você está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Tá. A sua máquina não está quebrada, não? Sua máquina de lavar? Está quebrada. Vai lá e escolha a melhor. Não é qualquer uma, não. A melhor. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Nós precisamos parar de conformar porque nós servimos um Deus grande demais. E nós precisamos nos enxergar como filhos amados dele. Elias foi suprido. Essa mulher foi abundantemente suprida. E ela não tinha o Espírito Santo dentro. E nós temos algo muito maior ainda. Estamos na nova aliança. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Por isso eu posso te dizer uma coisa que está aqui hoje. Reaja às palavras liberadas nesse altar. Não é bobeira não, tá? Tenha reações. Se for só você que for correr, não tem problema, que o problema é seu, querido. A falta é sua. O que está precisando de resolver é seu, não é o irmão do lado. Então quem tem que correr é quem? É você, filho. Não sou eu, não. A única coisa que eu posso fazer é passar a mão na amiga e sair correndo junto com ela. Passar a mão no marido, vem cá, meu filho, vão correr. Isso é bobeira. Como diz o meu pastor, você chegou atrasado, porque funciona demais. Amém? Pai, eu quero declarar nessa noite, Deus, como uma cesta profética, eu profetizo na vida dos meus irmãos. Um tempo de abundância, de chuva, de colheita, 100 por 1, Pai. Assim como aquela viúva, Deus, colheu, teve um coração generoso. Eu declaro corações generosos, entendendo, Pai, que não é sobre dinheiro, não é sobre quantidade, mas sobre um coração generoso, Pai, temente ao Senhor.
Eu declaro colheitas abundantes neste lugar, Pai. Eu declaro chegando, Deus, de forma sobrenatural na vida dos teus filhos. E eles semeando e colhendo, semeando e colhendo, semeando e colhendo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por tua palavra, Deus, porque ela é viva e eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.